Estamos iniciando mais uma aula da nossa Escola Fé e Vida, a segunda aula deste ano. Vamos iniciar invocando o Espírito Santo de Deus para que nos ilumine, abra os nossos corações, as nossas inteligências. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. A finalidade principal da Associação MEAC, Missionários para a Evangelização e Animação de Comunidades, é despertar a consciência missionária do povo cristão e colaborar para a formação dos leigos que se propõem a assumir o seu papel de discípulos missionários. Aqui em Dias d'Ávila, procuramos fazer isto de modo especial através da Escola Fé e Vida, em conjunto com a paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Como ainda estamos impedidos de abrir as portas do MEAC para a modalidade presencial da escola, servimos-nos dos meios providenciais que a tecnologia coloca à nossa disposição. Por isto, mais uma vez estamos aqui para o segundo encontro deste ano, dedicado à missão. Na primeira aula, o professor Maurílio nos apresentou Jesus como missionário do Pai. Na segunda aula, falaremos da Igreja, continuadora da missão de Jesus Cristo. O tema de hoje é Igreja Discípula Missionária. A base para a apresentação deste tema é o documento de Aparecida. Lembramos que o documento de Aparecida traz as conclusões da 5ª Assembleia dos Bispos da América Latina e do Caribe, realizada junto ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida em 2007. Vale recordar que um dos participantes que mais se destacaram nos trabalhos desta Assembleia, assumindo inclusive a função de relator do documento final, foi o cardeal Jorge Bergoglio, hoje Papa Francisco. O que ele e os demais membros da Assembleia colocaram no documento de Aparecida, o Papa Francisco levou para Roma, fazendo dele como que a bússola que orienta o seu ministério como pastor supremo da Igreja. É por isso que o Papa Francisco não se cansa de falar de uma igreja em saída, uma igreja totalmente comprometida com a missão. O nosso estudo apresenta 3 pontos. Primeiro, a proposta do documento de Aparecida. O segundo, as exigências desta proposta. E o terceiro, as etapas do caminho a ser percorrido. Então, Marilene agora vai nos falar da proposta do documento de Aparecida. Proposta do documento da Aparecida. Todo discípulo de Jesus Cristo é missionário.
porque Jesus o faz participante da sua missão. A Igreja de Jesus Cristo é missionária por sua própria natureza. Esta é a sua razão de existir. Já disse o Papa São Paulo VI, ou a Igreja é missionária ou deixa de ser Igreja de Jesus Cristo. Assim, todo membro da Igreja deve ser missionário também. O documento final da Conferência de Aparecida apresenta esta proposta inovadora: uma igreja em permanente estado de missão em favor da vida em plenitude da pessoa inteira e de todos os povos. A proposta é desafiadora. Para levá-la à prática, implica uma conversão pastoral e a renovação eclesial. Torna-se necessária uma mudança de ação e até de algumas estruturas da Igreja. O ponto de partida da ação evangelizadora da Igreja são as condições de vida do povo, principalmente dos mais insignificantes, os abandonados, os excluídos e ignorados, os marginalizados. Em outras palavras, os pobres. O ponto de chegada é a vida em plenitude para a pessoa inteira e para todas as pessoas. A promoção de vida plena em Cristo nos leva a assumir evangelicamente tudo que contribui para a dignificação dos seres humanos e nos convoca a trabalhar junto com as demais pessoas e instituições no diálogo com todas as realidades, as ciências, a ecologia, enculturando o Evangelho de modo particular no mundo urbano e na vida pública. Trata-se, pois, de contribuir para que se passe do ponto de partida, que é a cultura da morte, para o ponto de chegada, que é a cultura da vida, de pessoa inteira e de todas as pessoas. Esta é a proposta desafiadora do documento de Aparecida. Agora, esta proposta tem exigências. O professor Maurílio então vai nos falar das exigências da proposta de Aparecida. Antes de tudo, é preciso saber que a missão dos discípulos na igreja, em estado permanente de missão, é se comprometer para que se passe do ponto de partida, que, como já vimos, é a cultura da morte, para o ponto de chegada, que é a cultura da vida, pela promoção da vida plena da pessoa inteira e de todas as pessoas. Para isso, segundo o documento de Aparecida, se apresentam pelo menos 4 exigências como desafios a enfrentar. Primeira exigência: a igreja precisa desinstalar-se do comodismo, do paradeiro e da tibieza. É preciso despertar, arregaçar as mangas e agir, pois o número de católicos já não cresce em proporção com o aumento da população. Preocupa o número de católicos que deixam a igreja aderindo a outros grupos religiosos. Os próprios católicos muitas vezes não vivem conforme o Evangelho. Falta coragem e persistência na prática da fé. Na maioria dos batizados, falta o ardor missionário. Constata-se, tristemente, que não se evangeliza mais, não é por falta de recursos, mas por falta do espírito missionário dos membros da igreja. Segunda exigência: para que a igreja seja toda ela missionária, é preciso que cada comunidade seja poderoso centro de irradiação de fé e de vida em Cristo. Para isso, pedimos um novo Pentecostes, a fim de que o Espírito Santo livre os católicos do cansaço, da desilusão, do desânimo, da acomodação onde se encontram. Terceira exigência: que o espírito missionário
impregne a igreja inteira. Todas as estruturas eclesiais, todos os planos de pastoral, toda instituição, grupo, movimento, atividade religiosa e celebrativa. Tudo deve sim estar voltado para a missão, abandonando estruturas e práticas já ultrapassadas. A quarta exigência: passar da pastoral tradicional, de conservação, a uma pastoral decididamente missionária, tendo a coragem de mudar, utilizando novos métodos, novos meios, comprometendo os leigos e formando os agentes de pastoral dentro desta nova visão, envolvendo todos os movimentos que existem na igreja, na pastoral paroquial e diocesana. Logicamente, isso implica numa conversão pastoral, pois o mundo está em contínua mudança e os novos desafios exigem novas respostas pastorais. Torna-se necessária uma pastoral social estruturada. Deve ser focalizada a pastoral urbana e os seus desafios como uma das prioridades. Para o documento de Aparecida, é indispensável a renovação da própria igreja, que envolve reformas espirituais, pastorais e também de algumas estruturas. É preciso renovar a paróquia, fazendo dela o espaço da iniciação cristã, da educação e da celebração, da fé. Uma paróquia aberta à diversidade de carismas, serviços e ministérios, integradora dos diversos movimentos. A paróquia deve se tornar uma rede de comunidades e de grupos. A renovação eclesial passa pelo esforço de uma ação pastoral pensada a partir das pequenas comunidades, passando pelas paróquias e desembocando em uma pastoral de conjunto no nível diocesano. Esta renovação será impossível sem a participação ativa dos leigos no discernimento, na tomada de decisões e, finalmente, na execução do plano de ação. Então, nós ouvimos que o documento de Aparecida tem uma proposta desafiadora para nós. E ouvimos agora quais os desafios, quais as exigências, né, para que a proposta de Aparecida, como missionária, a igreja missionária, né, exige de nós, né? Agora nós vamos ver qual é o caminho a percorrer. O que é preciso fazer para que isto se realize. Então vamos ver o caminho a percorrer. Marilene, por favor. Para responder às exigências de uma igreja em estado permanente de missão e as relativas implicações, o documento de Aparecida propõe percorrer um caminho em várias etapas. Primeira etapa: experiência pessoal de fé. Uma igreja missionária depende dos discípulos que tenham feito uma experiência pessoal de fé, que tenham tido um encontro pessoal com Jesus Cristo. Fascinados. O cristianismo nasceu através da experiência dos primeiros cristãos, discípulos com Jesus, fascinados com a sua pessoa. O evangelho deve chegar às pessoas pelo testemunho dos evangelizadores, garantindo a acolhida da mensagem transmitida. É muito difícil evangelizar uma pessoa que não acredita somente com discursos ou puras teorias teológicas. O que o missionário anuncia deve estar mergulhado na vivência do mistério que proclama. Cristo não somente pregava sobre o amor de Deus e dos irmãos, mas também demonstrava esse amor. O exemplo convence muito mais que as palavras. O testemunho arrasta.
quais os lugares onde o missionário pode se encontrar com Jesus Cristo? O documento de Aparecida nos lembra, na oração pessoal, na leitura e na meditação da palavra de Deus, na Eucaristia, participando da celebração eucarística, alimentando-se do corpo do Senhor e adorando Cristo no sacrário. A Eucaristia é fonte inesgotável de vocações missionárias e incentivo permanente para a missão. Segunda etapa, vivência comunitária. O cristão que faz a experiência do encontro pessoal com Jesus Cristo precisa encontrar uma comunidade onde possa viver comunitariamente a sua fé. Nossos fiéis procuram comunidades cristãs onde sejam acolhidos fraternalmente e se sintam valorizados, visíveis, eclesiasticamente incluídos, comprometidos e corresponsáveis. Daí a necessidade de fomentar a comunhão nas famílias, para que a família se torne igreja doméstica e testemunho para outras famílias. É preciso reforçar os laços de união entre os membros das nossas comunidades e entre todas as comunidades, grupos, pastorais e movimentos da igreja. É necessário formar pequenas comunidades cristãs caracterizadas pela abertura e disponibilidade, grupos de oração, grupos de reflexão da palavra de Deus e grupos de famílias, contribuindo assim para revitalizar a paróquia por dentro, tornando-a comunidade de comunidades. A terceira etapa se refere à formação bíblica e teológica. Diz o documento de Aparecida que os nossos fiéis precisam, sim, aprofundar o conhecimento da palavra de Deus, os conteúdos da fé. O objetivo desta formação é ajudar os membros da igreja a se encontrarem sempre com Cristo e, a partir deste encontro, passem a transformar o mundo à sua volta, testemunhando e anunciando a boa nova. Os melhores esforços das paróquias devem estar na formação de leigos missionários. Isso exige dos pastores uma mente aberta para acolher o ser e o agir dos leigos na igreja. A quarta etapa se volta ao compromisso missionário de toda a comunidade. Hoje, com facilidade, percebemos, como já foi dito antes, que o número de católicos já não cresce em proporção ao número da população. Cresce o número das pessoas que perderam o sentido da vida e abandonaram a religião. Muitos católicos o são de nome, mas infelizmente não vivem conforme o Evangelho. Diante dessa realidade incontestável, a Igreja precisa assumir uma atitude decidida e tornar-se, de fato, uma igreja em estado permanente de missão, envolvendo todas as forças vivas da comunidade cristã para atingir missionariamente todas as realidades. A família, os menores, os jovens, os adolescentes, os idosos, as mulheres, os pais, a ecologia, o mundo da cultura e da comunicação social, a arte, a vida pública e os centros de decisão. Em resumo, os discípulos missionários de Cristo devem iluminar com a luz do Evangelho todas as esferas da vida social. Trata-se de um compromisso inadiável que a Igreja, para ser fiel à sua identidade e à sua vocação, não pode deixar de assumir com maior empenho e com a máxima urgência. Por isso, o documento de Aparecida propõe a conversão pastoral e a renovação da Igreja, exigindo reformas espirituais,
pastorais e até institucionais. Então, nós ouvimos quais as etapas da nossa caminhada para que a proposta apresentada pelo documento de Aparecida se torne uma realidade. E a nossa igreja seja, de fato, uma igreja em saída, uma igreja missionária. Lembramos, então, quais estas etapas? A primeira, a vivência da fé. O missionário deve ser alguém que vive a fé, porque ele só transmite aquilo que vive. A segunda etapa é a vivência comunitária, reforçar a vida em comunidade. A terceira etapa, lembramos, a formação bíblica e a formação teológica. Ninguém também pode transmitir aquilo que não sabe. Missionário que quer realmente transmitir a verdade da fé, ele deve ter conhecimento destas verdades. E a quarta etapa, lembrando, é o compromisso de toda a comunidade. Toda a igreja deve estar voltada para a missão. Tudo o que existe na igreja, todos os movimentos, todos os grupos, todas as pastorais, todas as atividades, celebrações, tudo deve ser voltado para a missão. É isso que nós ouvimos. Então, podemos concluir. A messe é grande e os operários são poucos. Peçamos ao Senhor da messe que envie operários, isto é, cristãos comprometidos com Jesus Cristo e com a construção do seu reino. Para concluir, cito as palavras do Papa São Paulo VI, dirigidas aos leigos numa audiência geral. Ele diz assim: o apostolado dos leigos é uma vocação, por isso é livre, porém moralmente obrigatório. A participação na missão da igreja está aberta a todos os cristãos, seus filhos. Está aberta, mas é obrigatória, porque não devem existir membros inúteis e passivos no corpo místico de Cristo. Todos e cada um deve colaborar de maneira e em medidas diversas, mas com responsabilidade comum na obra apostólica da igreja. São palavras do Papa Paulo VI. Então, nós somos membros de uma igreja missionária. Somos todos missionários também. Ou não seremos membros da igreja de Jesus Cristo. Ou seríamos membros inúteis e passivos. Como dever de casa, para nossa reflexão, também para o nosso exame de consciência e para uma tomada de decisão, eu quero propor estas 3 perguntas que nós vamos refletir. Que tipo de igreja nós queremos? Segunda, qual é a minha participação na ação missionária da minha paróquia? E terceira, em que pastoral ou atividade da minha paróquia posso me inserir e ser útil para o projeto da evangelização? Vivo a alegria de ser missionário. Escolhi em Jesus esta linda missão. Mas a messe é grande e há pouco operário. Vou fazer romaria, fazer mutirão. Mas a messe é grande e há pouco operário. Vou fazer romaria, fazer mutirão. Então, Jesus, a missão,
a igreja é missão. Então a vida é missão, o amor é missão. Então Jesus é missão e o MEAC é missão. Então nós somos missão continental.